Corria o ano de 1940. Até então, não havia trabalho presbiteriano em Cedro. As famílias presbiterianas dos arredores assistiam aos cultos ou na congregação de Biguá ou na igreja de Juquiá. Um dia, porém, os crentes de Cedro, dentre eles o senhor Joaquim Camargo Gotti e sua esposa, Dona Teresa, foram ao culto inaugural de consagração do templo adventista e nasceu-lhes o desejo de organizarem uma igreja em Cedro e de construírem o seu templo. Na mesma noite, à luz de lampiões fumegantes, começaram a estudar os planos de organização do trabalho. Enquanto discutiam os planos, considerando a extensão da obra e as dificuldades financeiras, eis que foge dos braços do senhor Joaquim a sua filhinha Rose e corre em direção ao quarto iluminado por sobejos de luz. Volta Rosinha infeliz, trazendo no côncavo de sua mãozinha gorda, dizendo: para o nosso templo a Deus. 20 centavos. 20 centavos que restavam no seu cofre. Era o que tinha, mas foi essa pequena oferta que encheu de júbilo os corações presentes. Em fins de 1939, os crentes, em torno de 70 pessoas, pedem ao presbitério de São Paulo a organização da igreja de Cedro. Ao organizar-se, contava com 5 pontos de pregações, 3 escolas dominicais, uma sociedade auxiliadora feminina ativa e um coro em organização. No ano de 1945, a igreja continuava a crescer e contava com 34 membros maiores e 65 membros menores. A frequência da escola dominical refletia o entusiasmo desse trabalho, com uma média de 65 alunos. Ano de 1946. Desde sempre, a igreja de Cedro foi preenchida pela força e alegria dos jovens. Sendo assim, em 10 de agosto do ano de 1986, organizou-se a União de Mocidade Presbiteriana. A igreja dava seus primeiros passos na proclamação do Evangelho, sendo um momento marcante, o seu 6º aniversário. Comemorou-se com grande alegria e gratidão por meio de um culto de ações de graças e uma recepção festiva preparada pelas irmãs da SAF. O templo esteve pequenino para conter os crentes e os visitantes. Tudo ocorreu no maior e mais elevado espírito cristão. O ano de 1952 foi especial, sendo marcado por um grande crescimento no interesse dos crentes da igreja. A escola dominical atravessou uma fase de desenvolvimento ainda não vista igual. Tudo em razão do aumento do corpo de professores e da organização de novas salas. A frequência aos cultos era sempre boa. No ano de 1960, a UMP continuava firme no propósito e os jovens mantinham-se empenhados no trabalho do Senhor em Cedro. Nessa época, tínhamos como presidente o reverendo Miguel Oliveira Garcia e sua irmã Lourdes Garcia como tesoureira. Em 1963, o saudoso reverendo Willis Bankslade toma o exercício da igreja. Nesse
mesmo ano, foi motivo de grande alegria a organização da União de Homens Presbiterianos, a UPH, contando com a participação dos queridos irmãos Gilberto Andrade, José Exídio e Valdomiro Camargo. A igreja foi abençoada com a doação do terreno para a construção da casa pastoral, onde hoje é o local das salas da escola dominical. No ano de 1964, foi aprovado pelo Conselho o pedido para a organização da Liga Juvenil em Cedro, hoje chamada de UCP, União de Crianças Presbiterianas. A escola dominical continuava a exercer a sua importante função no ensino das Escrituras e, nesse tempo, a igreja contava com a ativa participação das irmãs Zenaide Costa, Francisca Andrade e Elza Leite na classe Cordeirinhos, classe que existe até os dias de hoje. Nos anos 70, a igreja continuava a sua luta na expansão do Evangelho de Cristo. Para isso, contou com homens piedosos na liderança. Dentre eles, podemos citar o reverendo Francisco Alves Costa, reverendo Evandro Luiz e reverendo Oswaldo Reis Portes. Foi dado início a um trabalho de evangelização no bairro de Oliveira Barros, sendo o papel do conselho fundamental para essa empreitada. Na época, os irmãos Isaías Rodrigues, Erinaldo Vieira e Gilberto Andrade exerciam fielmente seus ofícios como presbíteros. Em 1982, a Igreja de Cedro é abençoada por possuir um próprio pastor, pois até então os pastores eram designados pelo presbitério para auxiliar no trabalho da localidade. O reverendo João Natanael assume então como o primeiro pastor em tempo integral. Diante do crescimento do número de membros, inicia-se uma campanha para compra de bancos, porque as cadeiras já não eram mais suficientes para acomodar o povo. Além disso, a igreja tem a alegria de começar a construção da casa pastoral. Nesse mesmo ano, a congregação de Nazaré, localizada no bairro Areado, em 7 Barras, passa a ser conduzida à Igreja de Cedro. Projeto abençoador que ficou sob a sua direção até 1989. Na década de 80, além do reverendo João Natanael, a Igreja de Cedro teve o privilégio de ser pastoreada pelos ministros reverendo Benedito Pontes, reverendo Gerson Braga e reverendo Onésio Franco. No ano de 1989, inicia-se uma campanha de oração para a construção de um novo templo, esse utilizado nos dias de hoje. A ideia surge dos corações dos irmãos e em 1º de outubro de 1989 é lançada a pedra fundamental. Deus escreveu cada detalhe da história da sua igreja aqui em Cedro e a sua boa mão continuou sobre esse projeto iniciado lá atrás com apenas 20 centavos. Ainda há muita história para contar. Não perca a continuação no próximo
no ano de 1991. Mas que tem entregado sua vida ao nosso Deus. Tem servido ao Senhor. E se a Dona Maria é tão simples, naturalmente que as crianças que estão aqui dispensam comentários. Delas é o reino dos céus, disse Jesus. Então elas estão segurando justamente em cada ponta a fita que vai ser desatada pelas duas pessoas que nós chamamos agora. Aí, Ana Maria, uma de cada ponta. Espera, devagar, aqui. Fica mais para lá, assim. Mais para cá. Isto. Sim. É para as fotografias. Aí. Certo? Meus irmãos, quando desatarem a fita, nós poderemos bater palmas. Quem tiver alegria para bater palmas, pode bater. Quem não tiver vontade, não bata. Tá certo? Pode puxar. Por favor. Reverendo Vandir Pedroso, está presente não? Já está, por favor, presidente do presbitério. Não, estamos bem. Presbítero, por favor, estejam juntos com os pastores para a entrada do templo. E todas as crianças que estiverem aqui, por favor, as crianças que quiserem entrar agora, vão entrar na frente. Esse é um ato muito significativo para nós todos. As crianças entrando no templo, junto com os pastores. Vamos entrar com calma, naturalmente.
setembro de 1991, a Igreja de Cedro viveu momentos especiais na inauguração de seu novo templo. O Senhor levantou crentes e não crentes para contribuir na realização desse sonho. A casa de oração que hoje usamos foi fruto de muito suor e providência divina. No período de 1992 até o ano de 1996, a Igreja de Cedro foi pastoreada pelo reverendo Márcio Soares. O número de adolescentes é grande no ano de 1994. Diante disso, o Conselho da Igreja decide criar a UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, sendo o presbítero Edmilson e a sua esposa Marli os primeiros conselheiros dessa nova sociedade. Entre os anos de 1997 e 1999, o reverendo Marco André de Oliveira Salles assume o pastorado da Igreja de Cedro. Em fevereiro de 1997, em razão do crescimento do bairro Jardim Alvorada e o número de crentes que residia naquela localidade, a igreja dá início a um ponto de pregação do Evangelho no Salão do Senhor José Rodrigues. Nesse período, a igreja inicia a campanha para a construção de sua casa no Morrinho, a fim de que a acomodação dos frequentadores do Instituto seja melhor. E com muita oração e mão na massa, a casa é construída e usada até os dias de hoje, nos meses de julho. A igreja também inicia um trabalho de evangelização através do esporte. Às segundas-feiras, na quadra da escola Yu Suzuki Piadaira, e aos sábados no Banespinha, homens e mulheres, crentes e não crentes, se reuniam para jogar vôlei e futebol. Nos intervalos, a palavra de Deus era ministrada e cânticos eram entoados, demonstrando o principal motivo de estarem ali. Os anos de 2000 e 2001 foram conduzidos pelo reverendo Renato Caetano. No ano de 2000, a igreja inicia um novo projeto de evangelização. Nas noites e terças-feiras, a UMP, juntamente com o pastor, realizava jogos, atividades e devocionais no salão social, a fim de que houvesse uma aproximação dos jovens do bairro ao Evangelho de Cristo. Nesse período, a igreja realiza a sua primeira EBF, Escola Bíblica de Férias. Esse projeto mostrou e ainda mostra a importância de plantar a semente do Evangelho de Jesus nos corações das crianças do bairro de Cedro. No período de 2002 a 2006, a Igreja de Cedro foi pastoreada pelo saudoso reverendo Abimael Pereira. Em 2003, a igreja foi agraciada pela presença dos jovens da Jocum, jovens com uma missão, importante trabalho evangelístico que impactou a igreja e as escolas do bairro. No ano de 2006, diante do aumento do número de crianças frequentadoras da igreja, decide-se reorganizar a UCP, União de Crianças Presbiterianas,
contando com a irmã Patrícia Rodrigues como a primeira conselheira. Além disso, as crianças, juntamente com a irmã Edmara Coutinho, formavam um belo coral que se apresentava sempre nas datas especiais da igreja. As irmãs da SAF se empenhavam em levar a palavra de Deus por meio de visitas e cultos nos lares. Entre os anos de 2007 e 2018, o reverendo Diocélio de Oliveira Andrade assume o pastorado da Igreja de Cedro. Nessa ocasião, os jovens e adolescentes tiveram grande participação, tanto por meio do grupo de teatro evangelístico, quanto na realização de EBFs inesquecíveis e retiros abençoadores. Com auxílio do pastor, dos irmãos e amigos da igreja, demos adeus ao templo antigo e, em seu lugar, um novo salão social e mais de 3 salas de aulas foram construídos para melhor acomodação dos irmãos nos eventos da igreja e na escola dominical. No ano de 2020, o reverendo Reginaldo de Aquino se torna pastor da Igreja Presbiteriana de Cedro. Mesmo com todas as adversidades que surgiram no ano de 2020, a igreja mantém os seus olhos voltados para Cristo. Vivemos um período separados uns dos outros, mas a misericórdia de Deus esteve sobre nós. Por meio de orações e contribuições de muitos irmãos, podemos continuar os trabalhos por meio das tecnologias, transmitindo os cultos de domingo e a escola dominical de forma online. Graças ao nosso Deus, no dia 11 de outubro de 2020, tivemos o retorno aos cultos presenciais. Apesar de todas as dificuldades, a Igreja de Cedro sabe em quem tem crido e está bem certa de que Ele é poderoso e sustentará todas as coisas apesar das circunstâncias. Participe conosco dessa história escrita por Deus para a proclamação do seu Evangelho em Cedro.